Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então começamos agora o capítulo 24, página 221, da biografia de Santa Gema Galgani, escrita pelo padre Germano, padre passionista e diretor espiritual de Santa Gema. Capítulo 24, sobre as asas da contemplação. De como Gema se elevou ao mais alto grau do amor de Deus e à perfeita união com o sumo bem. No capítulo anterior, tratamos da contemplação de um modo geral, sem distinguir os diversos graus pelos quais a alma se eleva à sua perfeição. Esses graus, de acordo com a doutrina dos teólogos, se podem reduzir a 9, que, segundo o que exprimem, tomam diversos nomes. Sendo a contemplação a alma da vida mística, que consiste no amor divino e na união com o sumo bem, a cada grau de contemplação corresponde um grau distinto de amor e de união, desde o mínimo até o supremo, que é o da caridade perfeita, e se chama místico desposório da alma com Deus. No presente capítulo, tratarei de cada um desses graus para demonstrar como a bem-aventurada Gema os percorreu todos, merecendo o glorioso título de Virgem Seráfica. O assunto não é muito fácil e confesso que me sinto perplexo. Pode, porventura, a linguagem humana tentar exprimir fatos tão sublimes? Além disso, como conseguir ser compreendido por quem lê, sendo a teologia quase que um enigma para a maior parte dos cristãos de nosso tempo? Contudo, não desanimo, confortado pelo pensamento de que não devo ser eu quem fala sobre o assunto, mas sim a própria Gema, que o fará com suma beleza e ordem. Bem, esse assunto, como já no capítulo anterior, né? Esse assunto é muito complexo, é a parte talvez mais complexa da teologia, né? E assim, ele observa, né, que no tempo dele a maior parte dos cristãos não tinham conhecimento disso, né? Eu fico imaginando aqui que talvez não tenha nenhuma época na história da igreja em que isso tenha sido de fato uma coisa compreendida por muitas pessoas. Eu duvido que tenha tido uma época em que muitos cristãos soubessem dessas coisas, enfim. É um assunto muito complexo, muito difícil de explicar com palavras, né? Esses estados, né? De oração, né? Santa Teresinha tem um tratado sobre isso, São João da Cruz falou muito sobre isso, mas eu acho que isso é de fato uma coisa que fica mesmo para poucas pessoas, né? Exceto aquelas coisas que podem ser ensinadas a todos os católicos, né? Como, por exemplo, a oração mental, enfim. Mas é realmente complexo esse assunto, né?
Com suas palavras, as de Gema, né, tão simples e expressivas, colhidas pelos meios que já indiquei, ela nos fará compreender os extraordinários mistérios que a graça divina operou em sua alma. Ó, meu bom Jesus, fazei que ao expô-los não se me perturbe o espírito e que meu coração não fique frio. Isso é uma pequena oração que o padre Germano faz aqui, né, na escrita dele. O primeiro grau de contemplação é o recolhimento místico, luz extraordinária com que Deus se comunica de súbito à inteligência. A absorve e, refletindo-se sobre os sentidos internos e externos, os concentra, acalma e prende suavemente em torno da alma. Não é o êxtase, que este nos tira o seu uso, mas é uma suave atração que nos faz esquecer de tudo o mais e nos inclina para o soberano bem, como faz o ímã, diz São Francisco de Sales, com as agulhas que se lhe aproximam. Isso ele fala no tratado do amor de Deus, né? São Francisco de Sales. Também tentando explicar, né? Os santos usam essas metáforas tentando explicar as coisas que acontecem, né? De fato, os membros do corpo tomam uma atitude recolhida e ficam imóveis, seja qual for o tempo e o lugar em que a alma é surpreendida por essa luz inesperada. Vimos claramente no capítulo precedente que a nossa Gema recebeu realmente de Deus essa graça. Assim não repetirei, querendo falar agora somente do amor e união que corresponderam a esse primeiro grau. É certo ser impossível ver a Deus com uma luz infusa, sobrenatural, sentir-se em sua presença com todas as faculdades de sua alma e não gozar da maior ventura, não amá-lo e não se unir intimamente a ele. Ao menos para Gema era assim. Ora, sendo ela desde os mais tenros anos favorecida pelo céu com esse primeiro grau, começou logo a sentir-se unida a Deus com mais suave atrativo e a amar só a Ele com mais terno afeto. Quantas vezes ouvimos-na dizer: não me falem de mais nada, só Deus me basta, só a Ele quero. Sabeis, ó Jesus, que não amo nada fora de vós. Despedacem-me, se quiserem, contanto que me deixem Jesus, assim estarei contente. Está escrito nos Salmos que nosso Deus é tão amável e tão suave que basta vê-lo e prová-lo só uma vez para ficar apaixonado por ele. Salmo 33, versículo 9. Ora, que coisa não sentiria Gema, que não apenas uma vez, mas continuamente, era esclarecida por Deus com aquelas brilhantes e fortes luzes da contemplação e favorecida da doçura da presença divina. Dissera quase que era como uma esposa ferida no coração, vivendo só para seu celeste esposo. Nele conservava fixos o coração, a mente, enfim, todo o seu ser, e como ela mesma exclamava: ó, que há para mim no céu, ó meu Jesus, e que vos pedirei eu neste mundo, Deus do meu coração, minha herança e meu tudo eternamente.
Então veja bem, esses arrobos, né, dos santos com relação a Deus, a Nosso Senhor, né, é o que eles podem, enfim, é uma oração, obviamente, mas é também um lamento, né? É uma oração e é um lamento. Um lamento porque eles conheceram por experiência própria um pedacinho do céu por essa contemplação. Eles estão aqui, não é? Presos aqui no mundo, né? Então é uma espécie de lamento, né? Oh, meu Deus, por que o Senhor não me leva, né? Para ir, me deixa aí sempre. Por que eu estou aqui ainda, né? Padre Germano também era místico. Ele é beato. Ele é beato. E parece que o processo de canonização está adiantado. Não sei se tinha dom, eu não sei o que você. Dom da cura, dom. Eu não sei também. Já comentei, eu já li uma nota de pé de página, Aline, que fala sobre a situação do processo de canonização dele, né? Eu não sei quando foi completado o processo, né? Mas eu não sei nada sobre a vida, exceto essas notas que estão espalhadas no livro, né? Eu não sei nada sobre a vida dele, não. Mas ele era extraordinário, né? Senão ele não seria, digamos assim, escolhido por Deus, né? Para dirigir, né? Santa Gema. Lembra que o diretor espiritual, não o diretor espiritual, ele serviu de diretor espiritual uma certa vez para Santa Margarida Maria Lacoque, né? É o padre de la Colombière. E ele hoje já é santo também, né? Então, assim, esses encontros, né, Deus faz com que eles aconteçam, né? Justamente para que um santo ajude o outro, né? E um se santifique por causa do outro, né? Eu imagino que essa experiência com Santa Gema calou muito fundo no Padre Germano, porque o Padre Germano, ao contrário até da própria Santa Gema, ele podia entender teologicamente o que estava acontecendo com Santa Gema. Ele tinha a formação em teologia mística. Então, ele, por exemplo, esse capítulo, ele vai usar todo o conhecimento dele para nos explicar teologicamente o que estava acontecendo com Santa Gema. Então, assim, ele trouxe para Santa Gema uma certa compreensão intelectual daquelas coisas que estavam acontecendo com ela, né? E deu tranquilidade a ela, né? Para se entregar a essa extraordinária experiência, né? Bastava observá-lo um pouco em qualquer ocasião para perceber logo que no íntimo do seu coração esses afetos se revezavam constantemente. Se alguém conseguia entreter-se com ela nesses assuntos espirituais, suas palavras eram breves e concisas, mas abrasadas de amor. Santa Gema dizendo, né? Se todos soubessem como Jesus é belo, como ele é amável, todos morreriam de amor por ele. Mas como é que ele é tão pouco amado? Como é perdido o tempo que se gasta com as criaturas? O nosso coração é feito para amar um só objeto, que é o nosso grande Deus. Isso aqui é um conhecimento infuso que ela tem, né? Próprio de quem tem essas experiências, né?
Que é assim, o nosso coração foi feito para amar um só objeto. Isso é a maior verdade, né? Que é o nosso grande Deus. E é exatamente esse afeto que nós devemos dirigir a Deus, é o afeto que nos faz procurar as criaturas para encontrar o Criador, né? E se a gente procura as criaturas para encontrar o Criador, isso é uma coisa correta. Mas é que a gente se perde nessa procura e aí a gente só fica no nível das criaturas, né? É o que os santos nos ensinam, né? As criaturas nos revelam Deus, mas nós não podemos ficar presos a elas, né? Isso é um ensinamento absolutamente comum na igreja, inclusive, né? Dirigir o afeto que a gente tem às criaturas a Deus. Só assim nós seremos saciados, né? Nenhuma quantidade de bens materiais, de coisas, de criaturas que a gente adquira pode saciar o nosso amor, né? Santo Agostinho dizia, né? Só Deus sacia esse amor, né? E é o que Santa Gema está falando aqui, né? Depois de semelhantes efusões, Gema concentrava-se logo, voltando ao seu habitual recolhimento. Então essas expressões de Santa Gema era como um transbordamento, né, da situação que ela vivia no cotidiano, né? E assim, esse amor que ela sentia a Deus, de vez em quando transbordava e ela falava essas coisas, né? Tudo é um lamento, né? Vocês veem que ela está lamentando, né? Como ele é amável, todos morreriam de amor por ele, mas como é que ele é tão pouco amado, né? É um lamento permanente, né? Um lamento, mas não é um lamento triste, um lamento pessimista, um lamento nihilista, né? Como há lamentos por aí, né? É um lamento de quem ama e gostaria que o objeto de amor dela fosse amado por todos, né? O segundo grau da contemplação é do amor, e do amor, da contemplação e do amor, é o silêncio espiritual. Assim chamado porque nele a alma, invadida por uma luz mais brilhante que a precedente, e por atrativos ao mesmo tempo mais suaves e mais fortes, fica como aturdida e ofuscada diante da majestade do Senhor, sem ousar falar, e só feliz em amá-lo, e amando por ser feliz. A imaginação, que é uma potência da alma, né? Maravilhada pelo que lhe é dado entrever, abstém-se de todo movimento que possa perturbar a paz celeste da faculdade intelectual. Estando tudo em silêncio, Deus faz sentir na alma as delícias do paraíso. Então é tudo silêncio, né? Não há mais. O intelecto não se move, né? Ele só contempla, ele só frui, né? Esse grau mais perfeito de contemplação e de amorosa união se alternava muitas vezes em Gema com o primeiro. E enquanto nesse recolhimento místico se entretinha com seu Deus, falando-lhe, ouvindo-o e dando expansão aos sentimentos de amor, gratidão, humildade e confiança, de repente, a força das divinas ilustrações, tornando-se mais intensa, e o amor que a atraía mais ardente,
ficava suspensa e imóvel, voltando daí a pouco ao primeiro estado. Essa alternação se notava quando ela estava orando, pois, enquanto no primeiro estado a fisionomia demonstrava os diversos sentimentos da alma, no segundo conservava-se inalterável. Veja que coisa incrível, né? Como o padre Germano, né, conhecia esses estados místicos, né, ele podia observá-los, pelo menos esses dois, né, a alternância deles, na fisionomia de Santa Gema, que ele podia observar fisicamente, né? O que talvez passasse para as outras pessoas despercebidas, né? De um modo geral. Né? Uma vez, dando-me conta desse grau de oração, disse-me: estive diante de Jesus, eu nada lhe disse, ele nada me disse, ficamos ambos silenciosos. Eu olhava para ele e ele para mim. Mas se soubesse, meu Pai, como é delicioso estar assim diante de Jesus, já o experimentou? Não quereria eu deixá-lo nunca. De repente, Jesus disse: pronto. E a luz se dissipou. Mas o meu coração continuou abrasado de amor. De fato, o coração da serva de Deus não se resfriava. Ainda que cessasse a contemplação, que é sempre de menor duração, nesse grau menos perfeito, o coração continuava transbordando de fervor por muito tempo. Então, a gente pode imaginar, né, quando a gente tem uma experiência boa, material, nada de sobrenatural, né? Nós ficamos com o impacto dessa experiência, né? Por muito tempo, uma experiência assim. A gente vê um belíssimo pôr do sol numa determinada cidade ou num determinado montanha ou onde quer que a gente esteja. A gente muito tempo depois ainda fica com esse impacto, né, dessa lembrança. Imagina esse tipo de contato, né, sobrenatural, como que isso enriquece todas as potências da alma, né? O intelecto, a imaginação, a memória, enfim, né? Ah, pois é, não, esse negócio de falar, né? Essa coisa do silêncio é muito importante, né? O silêncio interno, não é nem de falar. Além de estar falando assim, né? Somos impacientes, precisamos de falar o tempo todo. Mas não é nem de falar, Aline. Às vezes a gente não está falando com ninguém, mas está um diálogo interno na cabeça da gente incessante, né? Não estaria longe da verdade quem assegurasse, como eu penso poder assegurar, que o hábito adquirido desta santa donzela de permanecer calada durante todo o dia num constante recolhimento proviesse do silêncio sobrenatural em que Deus a conservava com a contemplação. Esse silêncio, né? Não era que ela fazia esforço para ficar em silêncio, né? É que ela estava imbuída, ela estava imersa nessa contemplação. E ela não tinha nenhuma necessidade de falar. Falar para ela talvez fosse um esforço, né? Com tal ardor na alma e a lembrança do belo infinito,
a cuja consideração era tantas vezes convidada, como seria possível distrair-se falando com as criaturas? Era um peso para ela, né? Tratar com as criaturas, porque ela tratava diretamente com o Criador, né? A alma, habituada a estar em silêncio espiritual, não é o silêncio de falar, né? Na presença de Deus, a gozar das suas doçuras, se acha facilmente disposta a passar ao terceiro grau da teologia mística, que é a contemplação de quietude. Veja, esses dois graus que ele acabou de descrever ainda são os graus iniciais, né? Então aqui vem o grau de quietude. É uma união mais íntima e quase constante com Deus, fundada sobre o sentimento vivíssimo de sua divina presença, que proporciona grande paz interior e repouso cheio de encantos. As faculdades não ficam suspensas nesse estado. Pelo contrário, quando se familiarizam, depois de frequente exercício, é possível ocupar-se em trabalhos exteriores para a glória de Deus, sem ficar distraído na presença divina. Então se vêem na alma admiravelmente reunidas, e representadas Madalena e Marta. A primeira que contempla venturosa aos pés do Senhor, e a segunda que trabalha para Ele. Essa metáfora de Madalena e Marta é muito interessante, né? Ele vai citar isso aqui algumas vezes, né? Assim acontecia com a nossa Gema, que chegou a esse grau de perfeição mística cerca de 3 anos antes de morrer. Ela morreu com 25, né? 26, então por aí, pelos 20 e poucos anos, né? O recolhimento exterior constante que nela admiramos nos indica a primeira das ditas prerrogativas em grau eminente: a prontidão, o entusiasmo com que se aplicava à prática das virtudes para agradar a Deus, a quem tanto amava, o zelo da salvação das almas, as orações assíduas que fazia para a conversão dos pecadores e o ardor com que, à medida de suas forças, se ocupava em boas obras, revelam a segunda. A segunda nível, né? Revela Madalena e revela Marta, né? Deste modo, esta virgem demonstra como se enganam certas almas que logo que começam a gozar de alguma doçura na oração de quietude, quereriam viver sempre retiradas e demorar-se na igreja, procurando sem cessar os confessores e diretores e descuidando-se, entretanto, dos deveres do seu estado e posição na sociedade. É impossível, diz com razão o místico doutor Scaramelli, que deste modo essas almas façam sério progresso na vida interior e espiritual. É impossível, né? Que deste modo elas façam sério progresso na vida interior e espiritual. Vocês vejam que são os caminhos de desvio das almas, que mesmo aquelas que começam a sentir os primeiros graus da contemplação mística, né, da oração, etc., elas podem se desviar, né? Aqui tem um exemplo, inclusive, né? Das pessoas que começam a sentir esses efeitos, né? E começam a querer ficar só na igreja, rezando e confessando, e junto com... Enfim, não é?
Consagrarei um capítulo especial a esse assunto da singular atividade da nossa nova Marta. E recomendo ao leitor para falar aqui somente do repouso de Maria, mostrando seus admiráveis frutos. Então vamos ver o que? Ouçamo-la, Santa Gema, né? Enquanto eu tinha muitos desejos, minha alma andava inquieta. Agora que só tenho um, sou feliz. Lembra aquela frase famosa, né, no início das confissões, né? Minha alma só encontra repouso no Senhor, né? Santo Agostinho, né? Mas já que o vosso amor é inacessível, continua a Gema aqui, né? Deixai-me proceder como entendo, ó Jesus, aqui em meu coração quero erguer-vos uma tenda toda de amor. Só vós deveis entrar nela. Eu vos prenderei junto a mim. Sereis sempre meu prisioneiro. Não vos restituirei mais a liberdade. Não. Até que me deis a consolação que eu tanto desejo. Que desejo eu? E que vos peço, ó Jesus? Vede que estamos de acordo. Peço-vos o que vós mesmos quereis. E desejo o que vós mesmo desejais. Que vos parece, ó piedoso leitor? Não são preciosos esses frutos? Pode, porventura, produzir artificialmente a arte sentimentos e afetos como estes? Contento-me com este exemplo, devendo brevemente tornar a falar no abandono, na tranquilidade de espírito venturoso, na perda feliz da nossa contemplativa em Deus. Em seguida, a quietude, então, em seguida a esse nível de contemplação, né, vem o sono místico. Aqui tem várias notas que eu estou deixando passar, porque são notas de teólogos, etc. Eu acho que o texto do Padre Germano é tão bom que, enfim, as notas podem até complicar mais do que o texto do Padre Germano, tá? Por isso eu não estou lendo, depois se quiserem, leiam aí. Em seguida, a quietude, vem o sono místico, o quarto e mais perfeito grau da união, diferente do precedente, no seguinte: quietude é o efeito de uma luz celeste que faz com que a alma sinta e goze com suave calma na presença de Deus. O sono provém do amor que, entorpecendo a própria alma com suas faculdades intelectuais e sensitivas, num suave calor, a faz como que adormecer e repousar tranquilamente no seio de Deus. Nesse estado, a alma conhece que ama verdadeiramente o sumo bem, mas não se detém nesse pensamento satisfeita só com o amor, sem refletir como se acha em tão delicioso estado. Aliás, ainda que quisesse, nada poderia compreender porque dorme e seu espírito está perdido em Deus. Com esse dom foi favorecida frequentemente a seráfica de Luca, antes de ser elevada ao grau tão eminente da união estática. Deus lhe concedia essa graça durante algum tempo, até muitas vezes cada dia. Como nesse estado os sentidos externos se entorpecem facilmente,
ficava absorta e era fácil surpreendê-la nele, ora em pé, ora sentada, ora de joelhos, ora prostrada por terra. Parecia dormir e costumava servir-se do termo de sono para designar esse misterioso fenômeno. Mas o seu coração não dormia, embora o espírito ficasse inteiramente abstrato de tudo e até de si próprio. Ao sair desse estado, não sabia exprimir-se de outro modo senão que tinha estado no seio de Deus. Figurai-vos, dizia-me ela, uma menina adormecida no colo de sua mãe. Ali se esquece de tudo, em nada pensa. Repousa e dorme sem saber nem por quê, nem como. Assim é minha alma nessas ocasiões. E crede, meu Pai, que é tão suave esse sono. A Aline pergunta assim se era assim, se foi assim a dormição de Nossa Senhora. Dormição de Nossa Senhora é uma devoção muito oriental, né? Que tem a ver com a morte de Nossa Senhora, né? A dormição nesse caso é a morte mesmo. Não é Nossa Senhora, nada disso aqui se aplica a Nossa Senhora. Nossa Senhora é um caso absolutamente especial de criatura, e assim, tudo isso aqui se aplica às outras. Nossa Senhora é especial em tudo, enfim. Ela tem, enfim, uma união com Deus supereminente, diferente de tudo isso aqui, porque ela não tinha pecado original, então, assim, é tudo diferente. Aqui não tem. Nossa Senhora está acima de todos os anjos e todos os santos somados, então não há como imaginar ou descrever a união que ela tem com Deus, com a Santíssima Trindade, não tem jeito. Isso aqui é para pessoas com pecado original, santos, almas escolhidas por Deus, mas Nossa Senhora é nossa corredentora, é mediadora de todas as graças. Não tem jeito de entender isso aqui para Nossa Senhora, né? Dorme, pois, Angélica Virgem, sobre este seio que com tanta ânsia procuraste. Já conseguiste, posso dizer, o teu fim último. Não obstante, querendo eu certificar-me ainda com uma experiência e também para mortificá-la, disse-lhe uma vez que tal sono durante o dia me parecia uma bela ociosidade e, portanto, que eu suspendesse. Veja que coisa, né? O diretor espiritual, como é que ele, ao mesmo tempo que ele está contemplando uma coisa extraordinária na frente dele, ele tem a responsabilidade da orientação espiritual, né? Então, muitas vezes ele fazia coisas com ela que, assim, para nós soa até, enfim, crueldade, né? Então, suspendesse esse grau de união com Deus, né? Coisa singular. Ainda que este sono sobrenatural seja independente da vontade humana, que não pode provocá-lo nem impedi-lo, todavia Gema suplicou ao Senhor que lhe permitisse obedecer, e o Senhor a satisfez. O fenômeno místico nunca mais reapareceu. Porém, logo outro fenômeno de ordem superior se manifestou, certamente como prêmio da sua boa vontade em obedecer, aquele que acima apontamos da união estática.
e de que falarei no capítulo seguinte. Veja, meu pai, dizia-me a ingênua donzela, Jesus me deu ocasião de obedecer. Não durmo mais. Agora o senhor ficará contente e não se inquietará mais comigo, a não ser que ele venha dar outro desgosto. Farei por ser boa. Nesses fatos é bem patente que o artifício não tem entrada. Colocada assim a alma bem-aventurada no meio de tantas chamas, e tão próxima à fornalha ardente, que é o seio de Deus, é fácil compreender que ela não pode sempre dormir nem repousar tranquilamente, pois o próprio sono e repouso devem abrasá-la cada vez mais e fazê-la ficar, ao menos de quando em quando, fora de si, excitando no coração sentimentos como de um delírio de amor. Os teólogos chamam essas aspirações de amor embriaguez espiritual, que, bem reconhecida como sobrenatural, constitui um dos graus da mística, quer o seja, quer não, nos casos particulares, e é mais perfeito do que os precedentes. Embriaguez espiritual. Neste estado, a alma quereria consumir-se em louvores ao Senhor e fazer ouvir a sua voz até a extremidade da terra, para induzir todos os homens a glorificá-lo e amá-lo. E quisera empreender grandes trabalhos para agradar a Deus e sofrer muito no seu santo serviço. Quem leu os salmos do santo rei Davi e a vida de São Francisco de Assis, Santa Maria Madalena de Pazzi e de outros santos particularmente favorecidos por Deus, poderá compreender o valor dessa divina embriaguez. Gema assentiu muitas vezes, o que era fácil de reconhecer pelas palavras que nesse estado proferia ou escrevia. Veja, o padre Germano só podia perceber esses vários estados de meditação pelas coisas externas que ele recebia de Gema, ou pela observação dela, ou pelas cartas, né? E ele, como um sábio, né, conseguia diferenciar essas várias experiências sobrenaturais de Santa Gema, né? Entretanto, só em 2 ou 3 ocasiões foi vista exalar, em gestos animados, os transportes de sua alma. Dir-se-ia que a divina graça queria respeitar a severa reserva que com tanto cuidado guardava sempre esta humilde serva. Ainda mesmo nas expansões mais veementes de seu coração, sabia conter-se a sua comoção exterior nas raras vezes que se manifestou. Reduzia-se a algumas demonstrações superabundantes de alegria, fervor e amor, aliás, muito moderadas e repassadas de dignidade. Sentindo todo o céu no coração, chamava as pessoas presentes que se experimentassem e colocassem a mão sobre ele para apreciarem o que sentia, e exclamava: ó Deus, ó amor, ó paraíso. Além dessas raras exceções de comoção exterior, a embriaguez celestial da nossa seráfica, ainda que sensível, era toda interna e só se avaliava pelo gozo inefável que sentia na fisionomia e pelas expressões que saíam de seu coração, como outras tantas chamas ardentes. Ouçamo-la ainda. Os laços do vosso amor são tão fortes, ó meu Deus,
que não posso quebrá-los. Deixai-me, deixai-me a liberdade, eu vos amarei acima de tudo e vos procurarei sempre. Que tendes feito, ó Jesus, que tendes feito a meu coração, para que tenha essa loucura por vós? Ó, não posso mais, tenho necessidade de expandir-me, de cantar, de exultar. Viva o amor incriado, viva o coração de meu Jesus. Oh, se todos os pecadores viessem a este coração, vinde, vinde, pecadores, não temais, que a espada da justiça não chega até aqui dentro. Oh, eu quereria, ó meu Jesus, que minha voz chegasse aos confins do mundo. Chamaria a todos os pecadores e lhes diria que entrasse todos no vosso coração. Esses e outros transportes de exuberante amor eram quase sempre o assunto de Gema nos seus êxtases e frequentemente aparecem debaixo da sua pena. Tenho um desejo ardente de voar para o meu Deus, escrevia ela. Ó meu Pai, se me pudesse dizer que em poucos dias Jesus fará de mim uma vítima do seu amor, que me fará morrer só de amor. Que bela morte! Não tenho sossego enquanto Jesus não me comunicar um pouco do seu amor, para me abrasar toda por ele. Quereria que o meu coração se reduzisse a cinzas e todos dissessem: o coração de Gema está reduzido a cinzas por amor de Jesus. Não julgue o leitor que esse grau de união, por ser sensível, seja de menor valor, pois o que nele se manifesta nos sentidos não é mais do que uma superabundância, reflexo da alegria interior da alma, produzida pela luz extraordinária que o Espírito Santo lhe infunde, e também do amor experimental que lhe aviva o coração. Por vezes, esta superabundância é tão forte que, derramando-se como uma torrente de fogo no órgão material do coração, o abrasa completamente, no coração mesmo material, né? Esse ardor, compreendido nesse sentido, forma o 6º grau de perfeição que os místicos dominam, chama de amor. Eu vou parar por aqui, porque aqui nós estamos entre 2 graus de perfeição de Santa Gema, porque não vai dar para a gente terminar esse capítulo. Quem sabe dá, hein, gente? Se vocês me derem mais um pouquinho de tempo, a gente termina esse capítulo. Vamos ver se a gente termina. A seráfica de Luca possui esta chama tão intensa que, se durasse mais 2 ou 3 meses, mais do que durou, o coração se lhe teria incendiado no peito. Materialmente, né? Não escrevo fantasmas, mas fatos reais e bem averiguados pela experiência. O seu coração era como uma fornalha. Não se lhe podia encostar a mão sem sentir queimar, ainda mesmo por cima das roupas. Então, essa manifestação material desse nível de perfeição, de contemplação, né? Querendo melhor certificar-me, dei ordem à senhora em cuja companhia Gema estava que a observasse durante o êxtase. Oh, que maravilha! Muitas vezes toda a superfície do peito sobre o coração aparecia queimada, como se estivesse debaixo de carvões ardentes. Esse misterioso fenômeno durou durante os meses que referi, mas depois que cessou, podia-se por muito tempo ainda reconhecer sobre a pele os sinais das queimaduras e das chagas produzidas por elas. Deixamos que ela própria nos descreva esses fenômenos. Há cerca de 8 dias que eu sinto na região do coração um fogo misterioso que não sei compreender.
Nos primeiros dias não prestava atenção, porque pouco ou nada me incomodava. Mas hoje já é o terceiro dia que esse fogo tem aumentado tanto que quase não posso suportá-lo. Seria preciso gelo para apagá-lo. Impede-me até de dormir e de comer. É um fogo misterioso que se comunica também ao exterior. É um fogo que não me atormenta, mas me extenua e me consome. Grande Deus, quanto vos amo. Bem que repassada de gozo, a dor que a piedosa donzela sentia por essa espécie de combustão vivíssima, ela própria, interrogada por mim, declarou nos seguintes termos: para lhe dar uma ideia, figurai-vos que no mais íntimo do meu pobre coração foi introduzido um ferro em brasa, e aí conservado constantemente por uma forja. É por um tal ardor que me sinto queimar. Entretanto, ela não queria trocar essa dor tão intensa por todos os tesouros do mundo, porque ao lado da dor física, a suavidade que sentia no fundo de sua alma era verdadeiramente inexprimível. No êxtase exclamava: vós ardeis, ó Senhor, e eu queimo. Ó dor, ó amor, sumamente feliz, ó fogo suave, doces chamas, quereria que meu coração se transformasse numa chama. Ó, achei a chama que devora e reduz a cinzas. Ó, cessai, cessai, que não consigo subtrair o meu peito a tão vivo fogo. Que digo? Não! Vindes antes, ó Jesus, abro-vos o meu peito, comunicai-lhe vosso divino fogo. Sois uma chama, fazei que se mude em chama o meu coração. Outras vezes, como se não tivesse ainda sentindo esses ardores, com encantador afeto dizia: ó, que esse incêndio que sinto em mim! Serão chama do vosso amor, ó meu Jesus? Sim, são chamas do vosso amor. Com essas expansões, procurava algum alívio ao fogo interno que consumia. Ele escrevia, né? Pobre gema, me escrevia a senhora que lhe assistia. Como sofre! Ela se consome de amor por Jesus. Não cessa de repetir que se sente queimar e não vê o fogo. Sente-se apertar com força e não percebe as cadeias que a prendem. Ah, se ouvisse que exclamações de amor! Que expressões saem de seus lábios quando está no êxtase! Quereria poder transcrever todas essas expressões que em grande número se tem perdido quando elas proferia ou escrevia, porém não acabaria mais. Até durante o tempo da aridez, o fervor de seu espírito conservava e até aumentava esta atividade. Num êxtase, assim se exprimia. Que paz, que repouso, ainda quando vos ocultais. Ficai, embora longe, ó Jesus, basta que não me falte nunca vosso amor. Abrasai-me, o vosso amor me basta. Quereria que todos dissessem que o vosso amor me tem consumido. Ó amor, amor, quero ir convosco. Afastai-vos quanto quiserdes, e eu vos seguirei sempre. Inflamando-se cada vez mais, animada pelo seu próprio amor, continuava: por que me demonstráveis antes tanto amor, para deixar-me agora assim abandonada? É o amor que vos tenho, ó Jesus, que me faz falar assim. Mas se vós não voltardes, ó meu Deus, eu morrerei. Ó Jesus, sustentai-me. Falta-me tudo, mas não o vosso amor. E depois fugi quando quiserdes. O meu santo padre, Paulo da Cruz, que também foi favorecido com esse grau de incêndio de amor, costumava exclamar: sinto as entranhas ressequidas.
Tenho sede e quisera beber, mas para apagar essa sede, quisera beber torrentes de fogo. Aquele que provou as doçuras do amor divino é obrigado a sentir e falar desse modo, porque chegando o ardor da caridade a esse ponto, não se pode mais dominar. O divino esposo das nossas almas, Jesus Cristo, foi o primeiro que nos deu o exemplo. Quando, inebriado de dor e de amor, sobre a cruz deu um grito de inaudita angústia. Sítio! Tenho sede. Por esse motivo, os santos doutores designam com o nome de sede e de angústia de amor a este 7º grau da teologia mística. O padre Sacaramelli o define assim: as angústias do amor são um vivo e ardente desejo de Deus, amado e gozado, mas ainda não possuído pela alma. A persistência, a duração dessas angústias que formam e se fixam, por assim dizer, nas entranhas da alma, chama-se sede de amor. Voltemos, porém, à gema. O desejo de possuir a Deus foi, desde os mais tenros anos, o único intento desta santa criatura. A verdadeira paixão do seu coração, como podemos reconhecer por tudo o que dissemos até aqui. À proporção que sua alma se ia purificando, cresceu com a perfeição interior esse desejo, e ardeu como uma chama que, ressecando-lhe as entranhas, produzia uma sede ardentíssima que só conter e possuir a Deus se podia e se devia apagar. Em tais angústias, esta pomba não achava outro alívio senão em gemer, e gemia noite e dia. Quanto a mim, preciso de Jesus, dizia ela. Oh, dai-me Jesus. E dirigindo-se a ele: apressai-vos, Jesus, não vedes como esse coração vos deseja? Não vedes como desfalece? Não sentis vê-lo assim desfalecer de desejos? Ó Deus, vinde, Jesus, não tardeis, correi, aproximai-vos, fazei-me ouvir a vossa voz. Ó meu Deus, quando me saciarei da vossa divina luz? Quando? Jesus, alimento das almas fortes, fortificai-me, purificai-me, divinizai-me. Ó meu Deus de infinita grandeza, Jesus, ajudai-me. Deus gerado de Deus, vinde em meu socorro. Tenho sede de vós, ó Jesus. Não vedes como eu sofro de manhã antes de alimentar de vós? Fazei que ao menos, quando me alimento, fique saciada. Olha que lamento mais impressionante, né? Coisa mais extraordinária. Ora, sendo receptáculo de tais chamas, podia o órgão material do coração dessa seráfica, virgem, não arder? Por isso ardeu tão fortemente que queimou a carne e a pele até a superfície. Continuando depois o incêndio espiritual, o misterioso fenômeno sensível aumentou e gradualmente o fogo, que antes estava circunscrito só na região do coração, invadiu todo o corpo, que se tornou uma só chama, do que, dando-me conta, ela me disse um dia: meu pai, o meu coração é vítima de amor. Não posso mais. Em breve morrerei de amor. Estas chamas de amor consomem o meu coração e também todo o corpo. Ficarei reduzido a cinzas. Ontem, aproximando-me de Jesus, exposto no Santíssimo Sacramento, senti que me queimava com tanta força que tive de me afastar. Parecia-me estar rodeada de chamas. Até o rosto tinha subido o calor. Viva Jesus! Como é que tantos cristãos podem viver perto de Jesus sem ficarem reduzidos a cinzas?
Eu mesmo verifiquei esse prodigioso fenômeno com o auxílio do termômetro, apenas aplicado ao seu corpo. Via-se a coluna de mercúrio subir até a extremidade do tubo, como ao contato do fogo ardente. Para deixar o leitor repousar um pouco, termino esse capítulo, ficando para o seguinte o que ainda me resta dizer para concluir este assunto. Então, aqui são coisas absolutamente extraordinárias que se narra nesse capítulo, né? E essa cena, a última cena, né, que ela narra aqui, é uma cena que assim, só de a gente imaginar, né, a gente fica tão impressionado, né, que ela se aproximando do Santíssimo, né, e se tornando uma tocha, né, ardente, tendo que se afastar, né. Veja, ela tinha que se afastar do Santíssimo para ela não pegar fogo completamente, né. O corpo ser reduzido a cinza ali na hora, né. Então, assim, essa cena é absolutamente fantástica, né? Porque nesse estado de união com Deus, o corpo já não suporta mais, né? Muitos santos pediram a Deus: Deus, olha, para de me mandar essas coisas porque eu já não aguento mais, né? São Francisco Xavier de vez em quando exclamava para Nosso Senhor, né? Para ele interromper, né, essas comunicações, né? A Aline fala assim: professor, posso imaginar que ao purificarmos o purgatório seria esse fogo de amor? É o mesmo fogo. É esse fogo que queima no purgatório os nossos pecados. É o mesmo fogo, que é o fogo do amor de Deus por nós, que é o que nós sentiremos no céu, só que de uma maneira muito diferente que nós sentimos no purgatório. É o mesmo fogo, né? É um fogo, porque porque a gente usa metáfora fogo, né? E a gente acha que isso é metáfora, mas a gente está vendo que com gema isso é uma coisa real, porque pega fogo mesmo, né? Aquece, os termômetros marcam esse aquecimento, né? A fornalha. Santa Margarida Maria Alacoque chamava o coração de Jesus como fornalha ardente, né? E isso não é metáfora, porque as pessoas sentem esse fogo, sentem a ação dele e sentem essa sede, né? Quando está muito calor, a gente sente sede, né? Então imagina esses santos, né? Imagina o quanto esses santos são inadaptados ao mundo das coisas criadas, né? Quando se chega a esse tipo de nível de união com Deus, né? Você se torna completamente inadaptado ao seu próprio corpo, né? Por isso que o corpo que a gente terá no céu, quando tivermos, será o corpo glorioso, que será mais resistente, imagino eu, a esse fogo, né? Que é uma coisa misteriosa, o corpo glorioso também, né? Enfim. Mas é isso, gente. Impressionante, né? Santa Gema é impressionante. Mas o mais impressionante é que com Santa Gema a gente teve um diretor espiritual, um grande intelectual, um grande teólogo, né? Que consegue nos explicar. Então nós estamos tendo uma aula com o Padre Germano de teologia mística na prática. Teologia cética mística na prática. Teologia mística aqui, né? Na prática. A gente está vendo as coisas acontecerem através da Santa Gema, né? Porque quando a gente lê um tratado, fica um pouco abstrato, né? Eu acho que depois da leitura desse livro, com as
indicações do Padre Germano, a gente pode voltar a ler um tratado de teologia cética e mística, como o do Padre Tanqueray, né? Que a gente terá agora formas de imaginar todas aquelas coisas abstratas de que tratam os tratados de teologia mística, né? Enfim, Deus lhes paga. Tem alguém que queira fazer mais alguma observação? Escrito ou no microfone? Não? Então, Deus lhes pague a paciência e generosidade de me ouvirem. Tenham todos um santo dia. E se Deus permitir, amanhã nós estaremos de novo aqui. Amanhã é quarta-feira de Têmporas de setembro, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Gema Galgani, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.